Galera, recentemente eu fiz a leitura de um quadrinho tão incrível, tão fantástico, me fez perder tão completamente o chão, que eu me senti na obrigação de vir aqui falar sobre ele com vocês. Então, sem mais delongas, logo depois da vinheta nós vamos falar muito sobre A Morte Viva. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E no vídeo de hoje vamos falar de A Morte Viva, esse quadrinho belíssimo aqui que me encantou pra caramba, né? Ele foi lançado aqui no Brasil em 2022 pela editora Mitos, no selo aqui Gold Edition, que é o selo que a Mitos traz suas obras mais luxuosas, normalmente essas BDs, né? As bandes dessinées, que são os quadrinhos europeus. E, gente, que acerto fenomenal. Esse quadrinho aqui, sendo muito sincero com vocês, eu tinha comprado exclusivamente porque eu olhei a capa, achei a capa maneira, dei uma folhada, olhei 2 páginas e falei, tá, isso aqui é pra mim. E ele ficou aqui na estante por um tempo, sabe? E eu tava aqui fuçando nas coisas, principalmente arrumando a estante pra poder fazer caber as novas coisas que chegaram aqui, né? E eu falei, caramba, deixa eu pegar isso aqui. Sentei na cadeira, dei 2 folhadas, falei, tá, vou ler. E fui até o final. Esse quadrinho ele foi roteirizado pelo Oliver Vatini e desenhado pelo Alberto Varanda. O Vatini, ele é francês e o Varanda português. Só que uma das coisas que eu descobri nesse quadrinho aqui, que eu até achei estranho por não estar escrito na capa nem nada, que essa história, A Morte Viva, é a adaptação de uma história que saiu dos livros, né? Um livro francês do autor Stéphane Wool. E, infelizmente, eu acabei me interessando tanto por essa história que eu falei, caramba, vou atrás das outras obras desse autor, né? Mas, infelizmente, eu não encontrei. Parece que esse é um autor que ele é francês, né? E as obras dele estão meio presas na França. Eu só encontrei para comprar e ler em francês. Tá aí uma excelente oportunidade para outras editoras poderem pegar esse autor tão interessante, né? É um autor que trabalha muito a questão do horror com ficção científica, que é simplesmente maravilhoso e dá presente aqui em A Morte Viva. Mas bem, sobre o que é a história de A Morte Viva? Aqui a gente tem um mundo muito interessante, tipo assim, eu poderia ler 10 volumes sobre esse mundo. E eu não esperava que fosse uma história de ficção científica. Aqui a gente tem um mundo, planeta Terra, que já foi completamente evacuado. A humanidade hoje em dia vive em Marte e estabeleceu suas colônias lá. Só que aqui na Terra existem alguns grupos de exploradores, meio que no sentido mais de arqueologia mesmo, buscando essas relíquias do mundo passado. E a líder desses exploradores se chama Marta. E numa dessas explorações que estava tendo, inclusive bem no inicinho aqui do quadrinho, a filha da Marta, a Lizzie, ela cai e morre. E isso deixa a Marta completamente deturpada da cabeça. Ela começa a entrar meio que no hiperfoco de tentar superar a morte da filha dela, só que ela não consegue. E o que ela faz? Ela manda um dos seus funcionários ir lá para Marte e buscar um cientista bioquímico, biomecânico, um cara foda ali na área, para tentar meio que trazer a filha dela de volta, essa garota que tá aqui na capa do gibi. Só que as coisas não saem do jeito planejado e essa história que começou como ficção científica migra muito forte para o terror. O protagonista dessa história daqui é o Joaquim, esse cientista que foi procurado lá em Marte. E é muito interessante porque em Marte a gente vê um pequeno vislumbre ali de como é que a humanidade está situada, com as tecnologias, naves voadoras e tudo mais, né? Só que quando o Joaquim ele é trazido aqui para a Terra, a gente se depara com esse cenário vitoriano, gótico, muito interessante. E a arte desse quadrinho aqui é simplesmente maravilhosa. Vou falar uma aspa bem forte aqui, mas talvez seja o quadrinho com a arte mais impressionante que eu tenho aqui na minha coleção. Aqui a gente tem muitas referências do Bernie Wrightson e do Doré, que são 2 artistas que eu gosto muito, inclusive o próprio Varanda nos extras aqui fala que ele se inspirou muito nesses 2. E os cenários são realmente de tirar o fôlego. Mas beleza, o Joaquim chega
desse castelo gótico vitoriano, ele até troca suas roupas, e ele recebe ali a missão da Martha de trazer a garota de volta, né? E a ideia é a seguinte: clonar a garota, ou seja, pegar ali o DNA dela e tudo mais, e fertilizar a Martha mais uma vez para que ela dê luz a essa nova criança, e que esse clone que a Martha vai ter dado à luz vai entrar numa câmara de criogenia ali para envelhecer rapidamente até mais ou menos ali os 10 anos, que era a idade da filha dela quando a filha morreu. E, gente, é muito legal. Eu acho que é imprescindível eu falar que essa é uma obra fantástica para quem é fã de Frankenstein, porque, assim como Frankenstein, é uma obra de ficção científica que migra posteriormente para uma obra de terror. Então, é muito legal, e apesar de ter toda essa semelhança, ela é muito diferente também. Aqui, além dessas temáticas todas, a gente tem um quesinho Lovecraftiano ali, no quesito de estética, no quesito do horror cósmico e sobrenatural, aquele horror, o medo do desconhecido, que tá aqui na pitada certinha. E eu realmente não quero comentar mais com você sobre isso, para não estragar todas as surpresas, dar todos os spoilers aqui, né? É um quadrinho, infelizmente, bem fino, né? Que nem eu falei, a edição, com todos os extras, tem 92 páginas. Então, muitos de vocês podem achar que a história ela vai ficar um pouco corrida, mas de forma alguma eu tenho essa impressão. Nessa história daqui, a gente tem uma passagem de tempo até relativamente grande, né? Porque a gente tem todo o período que o Joaquim vai trabalhar com a pesquisa dele, mais os 9 meses que a Martha vai ter de gestação, né? Então, nesse meio período, o Joaquim ele faz muitas explorações no castelo. Ele, de certa forma, começa a desenvolver um relacionamento com a Martha também. Ele interage bastante com o Hugo, que é um androide que é tipo um servo da Martha ali, que eles recuperaram nessas pesquisas arqueológicas dele e fizeram ele voltar a funcionar, né? E é através do Hugo que a gente é apresentado muito sobre o universo que a história se passa, a história desse mundo, porque, de certa forma, o Hugo viveu muito do que aconteceu nessas histórias. O Hugo é um personagem já mais velho, né? É um androide, então ele viveu durante muito tempo. E, gente, eu não consigo tecer mais elogios para falar sobre esse quadrinho daqui. Uma coisa legal de mostrar é o Frankenstein, como eu acho que as artes conseguiram se influenciar, né? Principalmente nessa edição que a Dark Side lançou, que foi a edição que eu fiz a minha leitura, que é uma edição ilustrada, e a gente consegue ver muito como que o Varanda conseguiu tirar as inspirações do Bernie Wrightson, que fez as ilustrações do Frankenstein aqui. Obviamente estou passando na tela aí para vocês, né, algumas das artes do Frankenstein, e ao longo do vídeo todo vocês já viram bastante aí da arte do Varanda. E sério mesmo, esses caras aqui, com essas histórias tão similares, mas tão distintas entre si, né, conseguiram trazer artes muito espetaculares. E ilustrar 2 livros, né, porque, que nem eu disse, Morte Viva saiu de um livro também. O Frankenstein aqui não é uma edição em quadrinhos, né? É só o livro ilustrado mesmo, mas é inegável o tanto que esses 2 caras meio que tiraram a inspiração dos mesmos lugares. O Varanda literalmente tirou inspiração daqui e criou um trabalho simplesmente fantástico. Bem, gente, eu espero muito ter despertado o interesse de vocês na leitura aqui de A Morte Viva. Sem sombra de dúvidas, foi o quadrinho mais esteticamente impactante do meu ano, né? Foi o mais bonito, sem sombra de dúvidas, o mais bonito de todos. E eu quero fazer o convite para vocês poderem fazer a leitura disso aqui também. Se vocês já leram essa obra, deixa aqui nos comentários e me fala o que você achou dela. Até porque, vou fazer um comentário aqui, comenta aí Morte Viva nos comentários. Comenta, sei lá, Dorê, Varanda, qualquer coisa, qualquer palavra que você quiser comentar aqui na seção de comentários ajuda muito no engajamento do vídeo. E faz o convite aí também dos padrões, né? Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, faz o hype, que ajuda bastante também a divulgar o vídeo para novos públicos, outras pessoas que possam ter interesse
na leitura dessa obra magnífica daqui. E, obviamente, considere se tornar um membro aqui do canal. O clube de membros tá fantástico, a gente tem sorteios todos os meses, temos clube de leitura, clube de cinema, realmente vários benefícios muito bacanas. Você pode conferir todos eles na descrição aqui do vídeo, no botão Seja Membro. Você consegue olhar tudo direitinho lá. Mas bem, gente, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre Drácula, o livro Drácula, né? Que vai explorar ali também muito do horror gótico, que eu acho muito bacana. E aqui embaixo eu vou deixar a lista que eu fiz sobre 7 quadrinhos para você poder ler no Halloween. 2 vídeos fantásticos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante deles. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.